Os bruxos de The Witcher remetem a tempos muito antigos, séculos e séculos atrás, quando houve o grande evento da conjunção das esferas, evento no qual humanos e monstros foram forçados a habitar no mesmo continente. Os humanos, naturalmente mais frágeis, se escondiam dentro de muros, criavam cidades e tentavam se proteger da forma que podiam, enquanto do outro lado, os monstros dominavam florestas, pântanos, montanhas, minando os recursos que os humanos precisavam para sua subsistência. Os humanos se viram acuados e a sua própria existência foi questionada, por um simples fator: a quebra de todas as suas cadeias de suprimento ao mesmo tempo. Tinha se tornado difícil obter recursos básicos como minérios, não podia se cultivar, criar fazendas, coletar recursos porque os monstros impediam. Então, a cada dia mais existiam mais pessoas para se alimentar e menos recursos disponíveis. Os líderes se viram desesperados e o povo comum refém desses líderes. Foi quando os primeiros magos, utilizando-se de magia e alquimia, criaram os bruxos, seres humanos modificados, mais rápidos, mais fortes que humanos comuns e com alta resistência a substâncias químicas, facilitando o fortalecimento temporário através do uso de poções, e feitos com um único objetivo: caçar e exterminar esses monstros que minavam a própria existência humana. Pouco a pouco, os monstros foram diminuindo, justamente pela alta eficiência dos bruxos no que faziam, e o número de bruxos foi aumentando através do recrutamento de órfãos em uma população que estava explodindo cada vez mais. Conforme o passar dos séculos, a linha muito tênue que separava os bruxos dos próprios monstros que eles matavam do ponto de vista da população comum foi ficando cada vez mais fina. Com o passar do tempo, os bruxos começaram a ser vistos como mutantes, desagradáveis e tolerados apenas porque eram necessários para a sobrevivência humana. A verdade é que os bruxos eram fortes demais para ser controlados, e isso causava medo e receio nas pessoas comuns, porque não podiam contê-los. E a sua natureza humana utilizou o preconceito como uma forma de diminuir e marginalizar os bruxos. A ignorância, estimulada justamente do fruto da falta do conhecimento, se beneficiou com a marginalização desses bruxos, principalmente pelos poderosos, que não se viam seguros diante de um exército de homens aprimorados que poderiam se tornar futuramente uma ameaça para seus reinados. O grande problema é que os bruxos não eram um povo oprimido, muito menos fáceis de se submeter. E assim, com o passar do tempo, conflitos foram eclodindo, exércitos se colocaram contra eles e lutaram incessantemente. Tanto exércitos pertencentes a nobres que não se contentavam com a existência dos bruxos, com a falta de subordinação, quanto a ordens religiosas e ao próprio povo comum, através da ignorância utilizada por essas ordens religiosas e esses mesmos líderes políticos. É necessário entender que nem todos os bruxos eram honrados de fato, e muitos deles cometeram atrocidades e desertaram ao longo desses séculos. Mas é importante entender que a maioria deles eram pagos para fazer o que faziam, matar esses monstros, e seguiam seus rumos sem causar maiores estragos. Mas talvez o erro de poucos, somado à ignorância de muitos, foi o que levou à morte dos magos que criaram os bruxos e à caçada que quase levou à extinção dos próprios bruxos. Mesmo após tudo isso, os bruxos que sobreviveram, mesmo poucos, continuaram a fazer o que tinham sido feitos para fazer, a sua profissão. Embora não pudesse mais ser criados bruxos, pois os magos haviam morrido e o conhecimento da criação dos bruxos morrido com eles, os bruxos que sobreviveram continuaram matando monstros e recebendo em troca disso, mostrando até uma certa resiliência que poucos povos teriam diante dos massacres e da quase extinção que foi imposta a eles. Mesmo assim, sob a perspectiva de Geralt nos livros e até mesmo na primeira temporada da série da Netflix, nós vemos como as marcas do conflito, elas não são apenas cicatrizes sob a pele, mas elas vão muito mais se tornando feridas abertas na sociedade e no incômodo da própria existência dos bruxos diante do povo comum, que ainda são vistos como mutantes, tratados como repulsa muitas vezes e com hostilidade, muitas vezes atraídos para armadilhas ou utilizados como ferramentas para planos de grandes jogadores no jogo político,
que se beneficiam da força e eficiência dos bruxos. Os bruxos resistem, e mesmo que ano após ano seus números vão diminuindo nos longos invernos de Kaer Morhen, eles ainda estão lá fazendo aquilo que foram forjados para fazer. Essa foi a minha análise e explicação também da história de The Witcher. Pretendo fazer outros vídeos sobre o assunto, tá, pessoal? Mas por agora eu queria realmente agradecer demais pela atenção de todos vocês, dizer que eu espero que vocês me deem suas opiniões e feedbacks do que posso melhorar e que eu estou aberto a todas as sugestões. Tamo junto, muito obrigado, valeu!